O caminhoneiro revela o segredo chocante que sua filha escondeu por anos. Valdomiro Duarte sempre foi um homem de estrada, um caminhoneiro dos bons, daqueles que conhece cada curva, cada poeira e cada parada na pequena cidade onde vive desde que se aposentou. Sempre soube do amor que sentia pela esposa e pela filha, Fernanda, que carregava no peito como a coisa mais preciosa do mundo. Mas nada, absolutamente nada, preparou Valdomiro para o que destino decidiu revelar numa noite fria que mudou tudo. Fernanda, agora enfermeira, aquela mesma que cresceu no colo dele, que aprendeu a cuidar dos outros com a mesma dedicação apaixonada, sofreu um grave acidente. O carro capotou na estrada de terra que liga a cidade ao outro lado do rio. E o telefone da casa de Valdomiro não parava de tocar. O hospital estava lotado, médicos corriam, sirenes de ambulância ecoavam no meio da calmaria do interior. Aquele instante parecia arrancar o ar do peito de Valdomiro. Ele tremia, um nó em pós. A notícia caiu como uma bomba debaixo da terra seca da cidade. Por um instante, Valdomiro perdeu o chão. O tempo parou, as mãos suavam frio, o coração disparava numa sintonia cruel entre dúvida e desespero. Ele se lembrou de cada abraço, cada olhar, cada palavra da filha que criara. Como pode? Sempre foi minha filha, pensou. Mas a ciência cruel não deixava espaço para mentiras. E ali, no silêncio do hospital barulhento, outras sombras começaram a surgir. No vilarejo onde as tradições valem mais que a modernidade, a notícia se espalhou rápido. Sussurros carregados de julgamento passaram a rondar o endereço dos Duarte. Olhares tortos na padaria, comentários sussurrados na igreja. A cidade parecia observar cada passo dos dois, como se uma suspeita nos cabelos da filha pudesse contaminar a pureza da família inteira. Fernanda, ainda na cama, com curativos pelo corpo, tentou, com a voz fraca, segurar a tempestade dentro de Valdomiro. Ela olhava com os olhos molhados, tento, mas aquela noite reservava um capítulo ainda mais sombrio. Horas depois, quando o hospital já silenciava e as luzes da cidade piscavam cansadas, o telefone antigo de Valdomiro tocou. Ele atendeu com a respiração presa, a voz rouca de tanto chorar. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa e carregada de segredos soprou uma frase gelada. Vocês não sabem nem metade da verdade, Valdomiro. Tem algo muito mais grave escondido nessa história. O silêncio que veio depois foi cortado só pela respiração pesada do caminhoneiro. A pergunta que pairava no ar era clara, retumbante. Até onde ele e a filha estão dispostos a ir para escavar essa verdade enterrada há anos? Que segredos do passado vão emergir para colocar tudo o que conhecem numa encruzilhada perigosa? A cidade dormia. Mas uma intensa trama se armava por trás das paredes da casa dos Duarte. E dessa vez, nada seria como antes. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muito! Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Valdomiro ficou em silêncio, o peso da última frase ecoando na mente como um tambor nas galinhas da aldeia. O que mais poderia haver atrás daquela revelação insana? Sua filha, Fernanda, sua única menina, não era realmente filha biológica dele.
E agora essa misteriosa voz no telefone prometia segredos ainda mais chocantes. O que mais o destino lhe reservara? Ele respirou fundo, os ecos dos risos infantis, das brincadeiras sob o sol. Tudo isso começou a pesar como uma tempestade em seu peito. Com ainda mais urgência, ele olhou para a porta do quarto onde Fernanda estava internada. Ela precisava saber, mas, ao mesmo tempo, ele temia o que essa nova verdade poderia costurar entre eles. Segundos depois, ele ouviu um movimento brusco no corredor. A luz da sala de espera piscava como se estivesse lutando contra a escuridão. As portas do hospital se abriram, revelando um grupo de médicos e enfermeiros apressados. O coração de Valdomiro disparou. Eles não pareciam calmos. "O que está acontecendo?" ele murmurou, engolindo a sensação de pureza que uma vez soube que existia em sua família. Então uma enfermeira, com a expressão tense, se aproximou dele. "Senhor Duarte, precisamos da sua autorização para um exame de DNA." "O quê? No meio do caos?" Valdomiro notou que o olhar dela estava tingido de algo mais que mero protocolo médico. Era medo, misturado com compaixão. Ela sabia mais do que deixava transparecer. "Por quê? O que é que está acontecendo com a minha Fernanda?" ele questionou, a voz tremendo. Mas a enfermeira, em vez de responder, balançou a cabeça levemente e pediu que ele a seguisse. No caminho para a sala de exames, Valdomiro sentiu uma presença atrás dele. Uma sombra que o acompanhava. Ele não se virou, mas ouviu sussurros. Algumas pessoas estavam comentando, murmurando as mesmas velhas fofocas que sempre estavam à espreita quando algo não ia bem. "Ele sempre soube que não era filha?" ouviu uma mulher dizer. "Ninguém faz ideia do que realmente acontece por trás das paredes da casa deles." Essa frase cortou mais forte do que qualquer lâmina. Valdomiro estancou, fechou os olhos. Sangue lhe subiu à cabeça. Como era possível que tudo isso estivesse acontecendo? Ele tinha que descobrir o que tudo isso significava. Finalmente, chegaram à sala de exames. Quando entraram, Valdomiro percebeu que a pressão aumentava a cada segundo. A enfermeira fechou a porta lentamente e o médico, com semblante solene, se virou para Valdomiro. "Senhor Duarte, há algo que você precisa entender. Estamos descobrindo um padrão de troca de bebês. Várias histórias como a da sua filha estão surgindo ao mesmo tempo. Precisamos de uma autorização para investigar." Valdomiro ficou paralisado. Não. Isso não poderia estar acontecendo. Uma intensa onda de pânico tomou conta dele. Ele pensou em sua esposa, em toda a vida que haviam construído. Como era possível que estivesse de frente para uma trama tão sombria? Mas como? Ele questionava, a garganta já apertada. E então, como se o tempo tivesse parado, o médico fez uma pausa antes de falar. "Precisamos saber se Fernanda é parte de algo muito maior. A vida dela pode estar em risco." A declaração o deixou tonto. Os ecos de desespero e confusão reverberaram dentro dele. Valdomiro se lembrou da voz misteriosa, da frase que colocava tudo em xeque. Se sua filha não era dele por laços de sangue, o que mais teria sido trocado ou escondido? O barulho que antes pareciam distantes se transformou em um eco ensurdecedor. Agora ele sabia que não apenas os laços familiares estavam sendo rompidos, mas que as próprias fundações da vida que conhecia estavam se desmoronando. O passado não se conformaria em permanecer enterrado. Com cada batida do coração, a verdade fazia seu caminho para a superfície. E a pergunta ecoava sem trégua:
Até onde Valdomiro e Fernanda iriam para descobrir os segredos que agora pareciam cercá-los como sombras, ameaçando engolir tudo ao seu redor? Valdomiro ainda estava paralisado, a pressão no peito se intensificando. A revelação da troca de bebês girava como um tornado em sua mente. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam perdidas entre a urgência e o desespero. O médico observava, os olhos dele carregando uma mistura de compaixão e impaciência. Por favor, assine, precisamos saber. O hospital mergulhou em um silêncio súbito e uma escuridão profunda tomou conta do lugar. As máquinas pararam de apitar. Valdomiro sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Então, gritos ecoaram pelo corredor. O som do pânico tomou conta da sala em segundos. Fogo! Alguém bradou. E os murmúrios e gritos só aumentavam. Valdomiro cavalgou entre a incerteza e o caos. Ele não podia deixar Fernanda sozinha. A adrenalina o empurrou para fora da sala em direção ao quarto da filha. Enquanto corria, ele viu enfermeiros e médicos correndo em direções opostas, o pânico se espalhando como fumaça assombrosa. Os rostos, em sua maioria, eram de medo, o que só aumentou a angústia. Uma enfermeira próxima o avisou. Senhor Duarte, saiam, precisamos evacuar. Fernanda! A voz dele parecia distante, quase uma súplica. Ele chutou a porta do quarto, que estava entreaberta, e teve um impacto que o deixou sem ar. Ali estava Fernanda, acordada, mas assustada, conectada a tubos que pulsavam com a vida dela. No entanto, o que fez seu coração parar foi a figura sombria de um homem parado ao lado da cama da filha. Alto, com um olhar intenso e um sorriso que não parecia sincero. Os olhos dele eram frios, como se estivessem analisando cada movimento de Valdomiro. Quem é você? Ele gritou, a voz cheia de onipresença. O homem se virou lentamente, sinalizando que o conhecia, mas Valdomiro não conseguia reconhecer aquele rosto. Você não se lembra de mim, Valdomiro? A voz era baixa, mas estava carregada de uma autoridade opressiva. Valdomiro sentiu pressão no estômago. Então, uma lembrança voou em sua mente. Um evento involuntário, um acidente de carro que o levou à cena de hospital e uma conversa rápida, em outro tempo e lugar. O homem não era um estranho, era um parente e, de repente, a revelação atingiu como um raio. Você é meu irmão! O olhar do homem endureceu. Não só isso, você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. Fernanda não é a única que precisa saber a verdade. Há muito mais em jogo do que você imagina. A sala começou a preencher-se de um calor intenso e o fogo fora já dominava. Valdomiro se virou para sua filha. Nós precisamos sair. O que você está fazendo aqui? A filha olhava para o homem confusa, buscando uma conexão que não entendia. O homem se aproximou, um sorriso sombrio dançava em seus lábios. Se não correr, a verdade acaba aqui. Todo mundo tem um passaporte para o inferno. Somente aqueles que estiverem dispostos a descobrir vão sobreviver à revelação. Valdomiro percebeu o peso daquelas palavras. Precisava fazer uma escolha. Ou sair correndo, proteger Fernanda e deixar a verdade se queimar, ou enfrentar os segredos que estiveram enterrados por muito tempo. Mas o tempo estava se esgotando.
O fogo começava a avançar, o calor cortava a respiração, e tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Fernanda olhou para ele, os olhos marejados entre medo e curiosidade. Pai, o que está acontecendo? Ela perguntou. Valdomiro sentiu que a resposta poderia mudar tudo novamente. E a pergunta pairava no ar. Até onde ele iria para descobrir a verdade, sabendo que tudo poderia ruir nos próximos segundos? Valdomiro ainda estava paralisado. A pressão no peito se intensificando. A revelação da troca de bebês girava como um tornado em sua mente. Ele precisava de respostas, mas as palavras pareciam perdidas entre a urgência e o desespero. O médico o observava, os olhos dele carregando uma mistura de compaixão e impaciência. Por favor, assine. Precisamos saber. O pedido soava quase como um grito abafado. A mão de Valdomiro tremia enquanto ele segurava a caneta. Mas antes que conseguisse escrever, o clarão de luzes fluorescentes se apagou de repente. O hospital mergulhou em um silêncio súbito e uma escuridão profunda tomou conta do lugar. As máquinas pararam de apitar. Valdomiro sentiu o coração acelerar. O que estava acontecendo? Então, gritos ecoaram pelo corredor. O som do pânico tomou conta da sala em segundos. Fogo! Alguém bradou, e os murmúrios e gritos só aumentavam. Valdomiro cavalgou entre a incerteza e o caos. Ele não podia deixar Fernanda sozinha. A adrenalina o empurrou para fora da sala em direção ao quarto da filha. Enquanto corria, ele viu enfermeiros e médicos correndo em direções opostas, o pânico se espalhando como fumaça. Os rostos, em sua maioria, eram de medo, o que só aumentou a angústia. Uma enfermeira próxima o avisou. Senhor Duarte, saiam! Precisamos evacuar! Fernanda! A voz dele parecia distante, quase uma súplica. Ele chutou a porta do quarto, que estava entreaberta, e teve um impacto que o deixou sem ar. Ali estava Fernanda, acordada, mas assustada, conectada a tubos que pulsavam com a vida dela. No entanto, o que fez seu coração parar foi a figura sombria de um homem parado ao lado da cama da filha, alto, com um olhar intenso e um sorriso que não parecia sincero. Os olhos dele eram frios, como se estivessem analisando cada movimento de Valdomiro. Quem é você? Ele gritou, a voz cheia de onipresença. O homem se virou lentamente, sinalizando que o conhecia. Mas Valdomiro não conseguia reconhecer aquele rosto. Você não se lembra de mim, Valdomiro? A voz era baixa, mas estava carregada de uma autoridade opressiva. Valdomiro sentiu pressão no estômago. Então, uma lembrança voou em sua mente. Um evento involuntário, um acidente de carro que o levou à cena de hospital, e uma conversa rápida, em outro tempo e lugar. O homem não era um estranho, era um parente. E de repente, a revelação o atingiu como um raio. Você é meu irmão. O olhar do homem endureceu. Não só isso, você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu. Fernanda não é a única que precisa saber a verdade. Há muito mais em jogo do que você imagina. A sala começou a preencher-se de um calor intenso e o fogo fora já dominava. Valdomiro se virou para sua filha. Nós precisamos sair! O que você está fazendo aqui? A filha olhava para o homem confusa,
buscando uma conexão que não entendia. O homem se aproximou. Um sorriso sombrio dançava em seus lábios. Se não correr, a verdade acaba aqui. Todo mundo tem um passaporte para o inferno. Somente aqueles que estiverem dispostos a descobrir vão sobreviver à revelação. Nesse momento, diversos alarmes começaram a tocar e as luzes vermelhas piscaram, banhando o ambiente em um tom de emergência. O pânico se intensificou, mas Valdomiro não conseguia tirar os olhos do homem. O que você sabe? O que aconteceu de verdade? Valdomiro exigiu, o desespero lhe dando coragem. Eu sei sobre o passado de vocês. A adoção, a troca, a verdade é muito mais escandalosa do que você imagina. Ele se dirigiu a Fernanda, que observava com um olhar desconcertado. Você não é só um objeto de troca, menina. Você é a chave para um segredo obscuro que envolve toda a sua família. As palavras do homem a atingiram como uma explosão. Valdomiro se viu entre a necessidade de proteger a filha e a curiosidade que queimava dentro dele. O que você quer dizer com isso? Ele se inclinou para ouvir melhor, o som do fogo crepitando ao fundo, como se o próprio destino estivesse prestes a ser escrito em chamas. Seu pai não é apenas o homem que você conheceu. Existe uma conexão maior e mais sombria. Você pertence a algo que vai além das suas expectativas. O sorriso do homem se alargou, revelando uma satisfação obscena em contar aquela história macabra. Num instante de lucidez, Valdomiro olhou para Fernanda e disse: Nós precisamos sair agora! A verdade pode esperar. Mas, enquanto se virava para puxar a filha, o homem fez um gesto rápido. Aí está o engano. Você não tem ideia do que está prestes a perder, Valdomiro. A verdade é o que pode salvar ou destruir você. E nesse momento, o teto começou a desmoronar. Pedaços de tijolos e combustível queimado caindo ao redor deles. Valdomiro segurou a mão de Fernanda, mas algo além do perigo iminente se aproximava. O homem lançou um olhar profundo, como se sua própria vida dependesse da escolha deles. Se saírem agora, ficarão na ignorância. A escolha é de vocês. Viver em mentiras ou enfrentar o submundo que você nunca soube que existia. O calor crescia, mas as palavras do homem ressoavam na cabeça de Valdomiro. Ele mal podia respirar. O que ele e Fernanda realmente fariam? Atrás deles, o fogo se espalhava, mas o tempo parecia ter parado. A vida deles estava prestes a mudar, e nada seria como antes. Valdomiro segurou firme a mão de Fernanda. A respiração dela era rápida e cheia de pânico. Olhando nos olhos dela, ele viu o terror, mas também uma centelha de coragem. O homem de pé diante deles estava prestes a revelar segredos que poderiam devastá-los, e a ideia de correr sem saber deixava Valdomiro paralisado. Por favor, corram! O homem insistiu. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Fernanda olhou para o pai. A confusão se transformava em determinação. Pai, nós precisamos saber. O olhar do homem se iluminou com um brilho maligno. A escolha é de vocês, mas o tempo está acabando. Ele fez um gesto amplo com a mão, como se quisesse abranger o inferno ao redor. Justo nesse instante, uma explosão estrondosa ecoou pelo hospital. Valdomiro e Fernanda se entreolharam. O barulho era um prenúncio de algo muito pior. O fogo começava a se espalhar e estourar pelas paredes, e eles sabiam que precisavam agir rápido. Corram! Valdomiro gritou, puxando Fernanda em direção à saída. Mas, quando estavam prestes a sair da sala, o homem os deteve. Espere!
Antes de ir, você precisa saber quem realmente é Fernanda. Ele posou a mão no peito, como se estivesse prestes a se abrir. Ela não é quem você pensa que é. De repente, o teto começou a desabar. Pedaços de gesso e metal caindo como chuva. Eles se esquivaram e correram. Mas o homem permaneceu. Fernanda, você tem que escolher o lado certo. A verdade está dentro de você. Valdomiro puxou a filha, gritando: Vamos, agora! E enquanto se afastavam, Fernanda olhou para trás. O homem os observava, um sorriso que mais parecia um aviso. No corredor, o pânico se espalhava. Outros pacientes e enfermeiros estavam buscando a saída e a fumaça começava a entrar, tornando tudo mais difícil de respirar. Valdomiro segurou firme Fernanda. Suas mãos estavam frias e suas pernas tremiam. Não pare, não olhe para trás. Ele precisava mantê-la segura, mas em meio à confusão, uma figura semelhante ao homem apareceu no caminho deles. Uma mulher com cabelo longo e ruivo, e uma expressão de desespero. Fernanda! Ela gritou. Valdomiro a olhou, reconhecendo seu rosto. Você? O que está fazendo aqui? A mulher se virou para Valdomiro, lágrimas escorrendo pelo rosto. É verdade! É verdade! Eu sou sua mãe, Fernanda. Desculpe por ter mentido. A revelação atirou Valdomiro para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Como assim? As palavras mal saíam da boca dele, a mente girando em confusão. Fernanda ficou paralisada, olhando para a mulher, sem saber como reagir. E nesse instante, o maior estrondo fez o chão tremer. Valdomiro sentiu que a verdade estava prestes a desabar sobre eles, assim como o teto sobre suas cabeças. Ele ouviu os gritos de outros e a urgência da situação aumentou. Precisamos sair agora! Ele gritou, puxando a filha, mas uma parte dele queria saber mais. Você é minha mãe? Sim, eu sou. A mulher respondeu, mas não havia tempo para mais perguntas. O incêndio se espalhou, a fumaça engolindo as palavras dela. Valdomiro puxou Fernanda para o lado, forçando-a a se mover. O desespero tornava-se uma força motriz, e enquanto eles avançavam em meio ao caos, as palavras da mulher ficaram ecoando. Você é a chave. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde. O corredor começou a se fechar. A fumaça tornava tudo escuro. Fernanda, você está pronta para ouvir a verdade? Valdomiro gritou, sem saber se conseguiria encarar essa nova realidade. Ela hesitou, os olhos cheios de confusão e medo. O que mais poderia ter sido escondido de eles? E justo quando estavam prestes a sair, uma explosão fez a parede ao lado deles desmoronar, criando uma barreira de chamas. Valdomiro olhou por cima do ombro, vendo a mulher se afastar lentamente na fumaça densa, como um fantasma. Elas estavam em uma encruzilhada, e com a verdade espreitando nas sombras. A única coisa que sabiam era que tudo estava prestes a mudar. O que mais havia sob as camadas dessa mentira? E conseguirão escapar antes que tudo desmoronasse ao seu redor? Valdomiro segurou firme a mão de Fernanda, enquanto a fumaça densa envolvia os dois como um manto pesado. A revelação devastadora da mulher, que se dizia sua mãe, ainda ecoava na cabeça dele. Ele olhou para Fernanda, seus olhos cheios de confusão e medo. Temos que sair agora! Ele a puxou, mas a expressão dela mudara. Tornara-se intensa. Pai, espere! O que está acontecendo? O pânico em sua voz cortou mais fundo que a fumaça ao seu redor. O calor aumentava. Os gritos lá fora se tornavam cada vez mais distantes.
Não podemos ficar aqui. Valdomiro insistiu, mas a força da verdade parecia paralisá-los. Ele queria escapar, mas o desejo de entender, de saber quem era aquele homem e o que ele queria, era esmagador. Eu sou sua mãe. A mulher gritou de novo, os olhos dela agora saltando de desespero. Com cada palavra, a realidade se tornava mais confusa. O fogo rugia como um monstro faminto, e Valdomiro sentiu suas forças se esvaírem. Justo quando ele estava prestes a arrastar Fernanda, uma explosão ocorreu atrás deles, e a parede colapsou em um estrondo ensurdecedor. O calor lacerante os envolveu, e eles foram empurrados para frente, caindo no chão. Quando conseguiram se levantar, tudo estava turvo. Um mingau de fumaça e o caos ao redor tornaram difícil ver. Valdomiro olhou para Fernanda, o medo estampado em seu rosto. Mas antes que pudesse falar, o homem apareceu novamente, emergindo entre as sombras e destroços. Valdomiro! Fernanda! A voz dele era rouca, carregada de urgência. Você precisa entender a verdade. Não é só sobre você. É sobre todos! Houve um silêncio brusco. Valdomiro franziu a testa. O que você quer dizer? Fernanda, você é parte de algo que vai além da sua compreensão. Uma troca, um pacto. As palavras dele pareciam rasgar o ar. E o sangue não é apenas uma questão biológica. Sua vida inteira pode depender disso. Enquanto falava, a mulher ruiva olhou para o homem com uma expressão que Valdomiro não conseguia decifrar. Olhavam um para o outro como se compartilhassem um segredo que não podiam revelar a ele. E a tensão no ar aumentava. Valdomiro sentiu que a verdade estava ali, bem na ponta da língua, mas se recusava a sair. A mulher finalmente o encarou, os olhos cheios de lágrimas, e murmurou: Você precisa saber, Valdomiro. Eu não sou quem você pensa que sou. Eu não sou sua mãe. Sou a responsável por tudo isso. O queixo de Valdomiro caiu. O que você está dizendo? A ideia de que aquela mulher não era sua mãe parecia horrenda. Mas algo em seu olhar o fez hesitar. Fui enviada para protegê-la. Você não entende? Fernanda precisa deste conhecimento para sobreviver. Ela apontou para a filha, a voz cada vez mais desesperada. Ela é parte de um plano que vai além de nós. Algo que a envolve desde o nascimento. As palavras se arrastaram pela mente de Valdomiro. E ele olhou para Fernanda, que não sabia se acreditava na mulher ou não. Havia um desespero no rosto dela que o fazia querer suprimi-lo. Mas a mulher parecia genuína. O desespero dela era palpável. Mas como poderia acreditar em alguém que acabara de conhecer? A estrutura ao redor deles tremeu novamente, pedaços do teto caindo mais uma vez. É agora ou nunca! O homem gritou, puxando Valdomiro para a frente. A verdade está atrás dessa porta. Ele indicou uma porta de emergência ao fundo, a única saída. Mas antes que pudessem se mover, a mulher gritou: Não! Se você for, não haverá como voltar. O que estão buscando está ligado a você, Fernanda. Valdomiro hesitou, a decisão se agigantando diante dele. Ele queria proteger Fernanda. Queria mantê-la fora de perigo. Mas e se o perigo fosse realmente o que estava escondido? O que mais ele não sabia? O calor das chamas a poucos passos deles se tornou um mero detalhe em meio a essa nova torrente de segredos. Justo quando a tensão atingiu seu auge, um novo estrondo ressoou no hospital, e o chão se estremeceu sob eles. O tempo parecia desacelerar. A ideia de correr ou ficar paralisava sua mente. O que fazer? O que escolher? Uma nova onda de fumaça invadiu a sala, e Valdomiro
Naqueles breves segundos, teve que decidir: seguir em frente em busca de uma verdade devastadora, ou voltar e enfrentar as chamas que ameaçavam não só a ele, mas a tudo que amava. Uma centelha de esperança e um abismo de dúvida se entrelaçaram, enquanto a sala pegava fogo ao seu redor e as sombras da verdade começavam a se formar mais uma vez. O que mais estava por vir? Valdomiro segurou firme a mão de Fernanda. O calor da fumaça envolvia os dois como uma nuvem densa e sufocante. Os olhos da filha estavam cheios de confusão, enquanto a mulher insistia que era sua mãe. O pânico se instalou. A verdade estava diferenciando entre eles como um muro, e Valdomiro sabia que precisavam agir rápido. Você é minha mãe? A pergunta de Fernanda saiu como um sussurro, quase um desespero. Valdomiro olhou para a mulher, buscando a confirmação que não veio. Não, não pode ser! E o impulso de fugir crescia. Mas a mulher parecia encorajar Fernanda a ouvi-la, ressentida. Fernanda, você não entende. Eu não sou quem você pensa. Tudo foi uma grande mentira. A voz dela estava entrecortada, gelada de medo e urgência ao mesmo tempo. Você é parte de uma trama muito maior. Há um segredo que pode mudar tudo. Segredo? A palavra soou como um golpe na mente de Valdomiro. Que segredo é esse? O coração dele batia forte. A sala começava a tremer, as paredes já expelindo fumaça por toda parte. Eles tinham que sair, mas o que estava escondido ali fazia com que seus pés parecessem presos ao chão. A mulher olhou para o homem que estava ao lado deles, um trunfo metafórico na mão. Ele sorriu de maneira cínica, como se estivesse se divertindo com a agonia alheia. Ela precisa saber, Valdomiro! Você também. O que aconteceu foi muito mais do que uma simples troca de bebês. É algo que liga vocês dois, mais do que imaginam. Antes que Valdomiro conseguisse reagir, o homem deu um passo diante deles. Na verdade, você está muito próximo da verdade. Mas o que Fernanda precisa saber não é só sobre ela. É sobre você também. Você não é, nunca foi realmente o pai dela. As palavras cortaram como uma faca. Valdomiro ficou paralisado, cada parte de seu cérebro travando. Como é que você pode? Ele mal conseguia pronunciar as palavras. O que você está dizendo? Fernanda não é sua filha biológica, Valdomiro. E a mulher, ela não é sua mãe de verdade. Tudo isso é uma construção. Ela só surgiu quando você se cansou de procurar pela verdade. Um barulho ensurdecedor fez a estrutura tremer ainda mais, e a fumaça tomou conta. Valdomiro tentou processar tudo, mas a revelação se desenrolava diante dele, cruel e intricada. Não pode ser. Você está mentindo. O desespero ecoava na mente dele, confundindo todo o amor que ele sempre teve pela filha. O homem continuou. Ela realmente tem um laço com você, mas de uma maneira que você não espera. Seus destinos estão entrelaçados de uma forma impronunciável. Outra explosão ecoou pelo hospital e o calor se intensificou. Valdomiro lançou um olhar para Fernanda, que estava lutando contra as informações que recebia. Por favor, não ouça esse homem. É tudo uma loucura. A dor em sua voz era genuína. Ele queria proteger a filha. Mas como poderia fazer isso quando os próprios fundamentos da vida deles pareciam se desmoronar? Mas em um momento de clareza, Fernanda olhou nos olhos do homem. O que você quer dizer com isso? O que realmente aconteceu? Você precisa saber que a verdade está escondida em você. Quando a troca aconteceu, não foi apenas um bebê que mudou de mãos.
Havia um plano. E você tem que decidir se vai se unir à sua verdadeira família ou continuar presa a uma mentira. Valdomiro viu a transformação no rosto da filha. O choque estava lá, mas havia uma tingida determinação crescendo. O mundo em volta deles começava a desmoronar, e ele não sabia como poderia proteger Fernanda. Isso ia além dele. A única coisa que parecia clara era que esses segredos estavam prestes a vir à tona. Você está pronta para descobrir a verdade completa? O homem fez a pergunta. E Valdomiro queria gritar para que ela não aceitasse. Eles precisavam sair antes que tudo acabasse. Um barulho estrondoso ecoou quando uma parte do teto desabou atrás deles. A luz se apagou momentaneamente e o pânico tomou conta. A mulher gritou e todos se voltaram para a saída. Mas algo na expressão de Fernanda fez Valdomiro hesitar. Ela estava mudada, mais forte, decidida a enfrentar o que quer que estivesse à frente dela. Pai, precisamos ir! Mas eu preciso saber a verdade, antes que tudo o que temos desapareça. Com o tronco balançando sob o calor e a pressão da fumaça, Valdomiro sentiu que nenhum esforço poderia mudar a realidade deles. Mas a sombra da verdade estava crescendo. Enquanto a estrutura se desintegrava ao redor, Valdomiro se viu diante de um dilema aterrador: salvar a filha ou entregar-se a um enigma que poderia mudar suas vidas para sempre. As paredes começaram a colapsar, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Valdomiro segurou firme a mão de Fernanda. O calor da fumaça envolvia os dois como uma nuvem densa e sufocante. O pânico na expressão da filha deixava seu coração apertado. Eles precisavam sair. Agora! Você é minha mãe? A voz de Fernanda tremia, cheia de incerteza. Valdomiro olhou para a mulher que dizia ser sua mãe. O terror cortava o ar ao redor deles, e a urgência da situação era esmagadora. O homem ao lado deles continuava. Você não entende, Fernanda. Tudo foi arquitetado. Sua vida inteira é uma tela de mentiras. O chão tremeu com a intensidade das explosões. Valdomiro não tinha tempo para processar o que estava acontecendo. Ele precisava proteger a filha. A gente precisa sair agora! Mas na verdade que havia sido revelada pairava entre eles. A mulher era a responsável por tudo. O que quer que isso significasse. Valdomiro, ouça! Você não pode sair atrás deles! A mulher insistiu, com a voz cheia de desespero. O segredo que está por trás disso tudo é crucial. Aflito, Valdomiro perguntou. Que segredo? Que porra está acontecendo? O calor aumentava e os destroços da estrutura estavam prestes a caírem sobre eles. Obrigado por me chamar de porra, o homem replicou ironicamente. Mas é bom você saber que nada disso é o que parece. Você está prestes a descobrir a verdade que todos temiam. Mas antes que Valdomiro pudesse responder, um grito se ecoou no corredor ao lado. Madre de Deus! Foi tudo o que conseguiu ouvir, antes que o teto começasse a desabar junto com a parede em um estrondo avassalador. Era tudo confuso. O calor e a fumaça deixavam tudo em um estado turvo. Fernanda, ainda segurando a mão do pai, olhou para o homem e para a mulher, uma última vez antes de puxá-lo. Eu não posso continuar sem saber. O que está acontecendo, pai? Eu não sei, só sei que precisamos correr. Valdomiro respondeu, o medo apertando sua garganta. Fernanda! Fernanda! Escute! O homem tentou intervir. A verdade está próxima de vocês.
Na verdade, vocês precisam entender. Você é única. Ele hesitou, olhando nos olhos da jovem. Tudo está conectado. Você é mais do que uma vítima. Valdomiro sentiu seu coração acelerar. O que você está dizendo? Mas a resposta do homem nunca chegou. Um ruído como o de um trovão fez com que todos olhassem para cima. A estrutura do teto se partia em uma última tentativa de evitar o colapso. A gente precisa sair, Valdomiro gritou, puxando Fernanda em direção à porta de emergência. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um objeto pesado despencou, atingindo o homem em cheio, e foi projetado para trás, desmoronando sob as peças da estrutura. Um grito de dor ecoando, enquanto os outros gritos se misturavam aos estalos infernais do incêndio. Valdomiro não teve tempo de pensar, apenas avançou puxando Fernanda. Mas, assim que saíram do hospital, a cena do lado de fora foi ainda mais aterrorizante. Um grupo de pessoas se reunira em volta do local. Havia gritos, sirenes, e em meio a tudo isso, Valdomiro avistou uma mulher com uma expressão desesperada, cercada por policiais. E, surpreendentemente, algo sob o rosto dela era familiar. Não, pana. Não pode ser! Valdomiro sussurrou, atordoado. Era uma mulher que ele não via havia anos. Era sua ex-esposa, Samantha. Valdomiro! Ela gritou, rasgando o tecido do ar, como um lamento para os céus. Você precisa ouvir a verdade sobre Fernanda, sobre você. Você não sabe o que realmente aconteceu. Não é o que você imagina. O choque o atravessou como um raio. As peças do quebra-cabeça começaram a girar e o chão sob seus pés parecia ruir em frações de realidade. A mulher no hospital não era a única que tivera segredos. A declaração dela o fez pensar em tudo o que conhecia, a vida que havia construído, a relação que achava ser real, tudo de cabeça para baixo. Fernanda! Valdomiro gritou, tomando consciência de que ela era a única que restava. Agora, tudo havia mudado. A busca por respostas estava apenas começando, e o destino deles dependia de um novo caminho. Um caminho cheio de sombras e mentiras, onde ele teria que decidir quem realmente era, e a pergunta ressoava em sua cabeça. Até onde ele e Fernanda chegariam para desvendar a verdade que agora tinham nas mãos? Uma verdade que, como laços invisíveis, prendia o passado e o presente em um jogo de horror e amor. Valdomiro segurou firme a mão de Fernanda. O calor da fumaça envolvia os dois como uma nuvem densa e sufocante. O pânico na expressão da filha deixava seu coração apertado. E ele não sabia como lidar com todas aquelas revelações. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele gritou, mas seus próprios sentimentos de dúvida começavam a fermentar. No, Valdomiro, você precisa ouvir. A expressão da mulher era de desespero genuíno. Fernanda, você não tem ideia do que está em jogo. Uma nova explosão ecoou atrás deles, fazendo o chão tremer mais uma vez. As paredes, antes uma barreira, agora se tornavam um labirinto de chamas e fumaça. A sirene dos bombeiros ao fundo soava cada vez mais próxima. Pai! Fernanda gritou, seus olhos cheios de lágrimas. Estou perdida, o que isso tudo significa? Valdomiro não encontrou palavras. O calor esmagador parecia esmagar suas certezas e ele estava em um estado de pânico mais profundo do que nunca.
Ele puxou Fernanda em direção à saída, mas a mulher continuou insistindo. Escutem! O tempo está se esgotando. A verdade que eu e vocês precisamos enfrentar é que ninguém é quem pensa que é. Mas antes que Valdomiro pudesse tentar entender, um grupo de pessoas começou a se formar ao redor. Os olhares eram diversos. Espanto, curiosidade, condenação. Sussurros se espalhavam. Olha, é o caminhoneiro e a menina! Podia ouvir fragmentos de conversas pesadas sobre segredos. E então, da multidão, uma figura familiar apareceu. Era sua ex-mulher, Samantha. Ela parecia pálida e assustada. Valdomiro! Ela gritou, os olhos arregalados. Você precisa ir embora! Não é seguro! Ele fez uma pausa, confuso. Samantha, como você está aqui? O coração batia forte no peito, as memórias de tempos passados inundando sua mente. Eu não posso explicar, mas você e Fernanda estão em perigo. Vocês não sabem verdadeiramente o que aconteceu. Seus olhos disparados de um lado para o outro mostravam uma urgência clara. Que você está falando? O que há com Fernanda? Valdomiro perguntou, sem saber se deveria acreditar ou não. A situação era caótica. Todo mundo a seu redor parecia querer saber a verdade. Mas e se isso significasse algo ruim? Samantha se aproximou, olhando para a filha. Fernanda, você precisa entender. Você não é só uma vítima de uma troca. Você faz parte de um plano. O que está acontecendo? E justo quando a tensão chegava ao auge, a fumaça ao redor pareceu se solidificar em uma parede. O homem que havia estado ao lado deles apareceu novamente, agora com um olhar triunfante. É hora da revelação, Valdomiro. O que você ainda não sabe é que Fernanda não é a única nesse jogo. Sua mãe está envolvida. E isso vai muito além da troca de bebês. Vocês são todos parte de um ciclo que se repete. Um ciclo de vidas ligadas pelo sangue. O que ele disse fez a cabeça de Valdomiro girar. Como assim? Nós temos que sair antes que isso nos engula. Ele lutava entre o desejo de proteger a filha e a necessidade de entender. Não, você precisa ouvir. O homem insistiu. Sua voz grave, penetrando a confusão no ar. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, um raio de luz apareceu entre a fumaça, seguidos pelo estrondo de uma parede que desabava. Valdomiro empurrou Fernanda para o lado e o caos desrói-se a partir desse ponto. Uma fumaça densa fez Fernanda fechar os olhos e a figura de Samantha desapareceu em meio à confusão da queda. Olhou para trás, gritando por ela. Samantha! Mas as chamas agora dominavam o espaço. E tudo o que restava era a verdade que se afundava em meio ao inferno que o cercava. Valdomiro precisava escolher. Enfrentar um futuro incerto ou salvar sua filha do caldeirão que se tornava. Sabias que, com a revelação do homem, haviam camadas de informações. Ele gritou, puxando-a em direção à saída. Mas, no fundo, a pergunta ressoava com força. Até onde estavam dispostos a ir para descobrir a verdade que, em essência, parecia ser uma mentira? Valdomiro e Fernanda correram pelo corredor escuro, as chamas lambendo as paredes. O calor parecia implacável, como se o próprio inferno estivesse atrás deles. Cada passo era um impulso de vida, uma luta desesperada para escapar da verdade incendiária que ameaçava consumir tudo. Não podemos parar! Valdomiro gritou, puxando a filha. Mas em cada canto, a fumaça e o caos pareciam querer atrapalhá-los.
A multidão do lado de fora se aglomerava, com rostos conhecidos e desconhecidos. Sirenes ecoavam. Era a cena de um pesadelo. Enquanto se aproximavam da saída, uma voz familiar cortou o ar. Valdomiro! Espera! Era Samantha, sua ex-mulher, seus olhos arregalados de desespero. A verdade, você ainda pode escolher. Não é tarde demais. Eu não tenho tempo para isso. Valdomiro gritou, mas algo na intensidade do olhar dela fez seu coração acelerar. Ele hesitou, o peso da responsabilidade mais forte que o calor das chamas. Fernanda, escuta sua mãe, disse a mulher, seu tom de urgência aumentando. Você é a chave para tudo isso. Troca as mentiras! É hora de você decidir quem você quer ser! Fernanda olhou para Valdomiro, sua expressão agora marcada pela incerteza. Pai, o que significa isso? Eu não sei quem eu sou mais. Você é minha filha. Valdomiro respondeu veementemente. Nada disso muda isso. Mas a dúvida pairava entre eles como um manto sufocante. Então outra explosão ecoou, e a estrutura do hospital começou a desmoronar. Valdomiro não podia pensar, apenas agir. Ele agarrou Fernanda pela mão e seguiu adiante. Rápido! Ele gritou, mas a multidão paralisada parecia assistir ao espetáculo, como se o tempo tivesse parado para eles. Sussurros e olhares julgadores o cercavam, a realidade tão atroz quanto o fogo atrás dele. Finalmente, eles saíram para a luz ofuscante do dia. Respirar ar fresco foi como um renascimento. Mas Valdomiro não teve tempo para relaxar. Do outro lado, Samantha e o homem aguardavam, as expressões tensas. Samantha, o que está acontecendo? Valdomiro perguntou, o pânico crescendo. Ele ainda estava confuso com a revelação da troca de bebês, mas essa nova verdade era como um fardo em suas costas. Volta para ouvir, foi a resposta dela. Fernanda, seu pai não sabe a história toda. Você foi escolhida por um motivo. Você tem que lutar pelo seu lugar, não apenas como filha dele, mas como alguém que pode alterar o curso de tudo. E se eu não quiser ser parte disso? Fernanda respondeu, seu olhar conflituoso, repleto de raiva e tristeza. As chamas que haviam escapado de seus pensamentos agora ardiam dentro dela. Isso é o que todos querem saber. O homem interveio, sua voz agora cheia de autoridade. Todos estão observando. Sua decisão definirá não só o seu futuro, mas o de muitos. Você tem um poder que não se resume a sangue, mas ao potencial de mudar vidas. O calor se espalhou ao redor deles, mas Valdomiro sentiu seu sangue esfriar. Como ele pôde deixar isso acontecer? Ele olhou nos olhos de Fernanda e viu a coragem crescendo dentro dela. Mesmo com a confusão e o desespero, ela estava pronta para lutar. Você precisa decidir, Fernanda. Escolher de que lado vai estar. Esse é o momento. Valdomiro concluiu, a emoção quase fazendo sua voz falhar. O abismo à sua frente estava imenso e eles precisavam saltar. Fernanda respirou fundo e o silêncio ao redor era ensurdecedor. Mas antes que as palavras saíssem, as sirenes mais próximas rompem a tensão. As pessoas começavam a se afastar e o tumulto tomou conta novamente. Ondas de pânico se transformavam em um turbilhão e Valdomiro viu a multidão dispersar. Então, muito mais do que uma escolha pessoal, a realidade se desdobrava diante dele. Ele e Fernanda estavam no meio de algo que transcendeu suas vidas. E no fundo de seu ser, ele sabia que não tinham como voltar atrás. A decisão estava ali, esperando. E enquanto ele e Fernanda trocavam olhares,
Um ímpeto de esperança brilhou, mesmo em meio à dor e ao caos, porque, independentemente do que decidiram, estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer tempestade que viesse. Lindas e horrendas verdades estavam prestes a ser reveladas. Mas quem poderia dizer que não eram, afinal, o que eram? Agora que essa jornada chegou ao clímax, não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e aumentar nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância.